Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente falar um pouquinho sobre a figura de Nietzsche, né? Esse filósofo tão famoso, tão conhecido, tão notório, mas que as pessoas muitas vezes confundem um pouquinho. É um autor que até um tempo atrás não aparecia na prova do Enem, mas que recentemente ele vem caindo cada vez mais, né? Um autor que já vem aparecendo bastante nos últimos anos e que vale a pena a gente explicar, detalhar bem a teoria dele para fazer sentido para vocês, tá? Primeira coisa a te explicar é o seguinte: existem alguns autores, né, dentro da filosofia que são autores que ficam famosos, né, marcados por polêmicas. E o Nietzsche é um deles. Nietzsche fica muito famoso, muito marcado por uma polêmica ligada à questão religiosa, já que ele é autor de uma frase muito famosa, que é a frase "Deus está morto". Essa frase se tornou tão famosa e tão notória e tão conhecida que até é nome de filme para tentar refutar o Nietzsche, chamando "Deus não está morto", é filme que aparece na Netflix aí e que existe hoje em dia. Agora, vamos ser bem sinceros, esse está longe de ser o tema ou a temática que pode cair na sua prova acerca do Nietzsche. Quando Nietzsche cai na prova do Enem é acerca de outros entendimentos, então não vamos focar nas polêmicas, vamos focar muito mais na relação daquilo que realmente pode ser cobrado, tá? Primeira coisa a te dizer é um pouquinho sobre quem é o Nietzsche, né? Quem é esse cara, o que ele tem pra gente, que ele aborda pra nós. Primeira coisa a te dizer é que o Nietzsche, ele é um autor, né? Ele é uma figura que a gente, além desse belo bigode que ele possui, ele foi um cara muito doente ao longo de sua vida. Quando eu falo muito doente, é porque o Nietzsche era um cara que tinha 15 graus de miopia, era um cara que era constantemente assolado por uma gastrite muito intensa, era um cara que tinha dores de cabeça, provavelmente devido, né, à miopia que ele tinha de forma muito constante, e isso, de certa forma, se reflete um pouco na sua obra. Por que na sua obra? Se Nietzsche era um cara que tinha uma personalidade e uma vida de sua saúde física realmente bem confusa, Nietzsche era um cara também que tinha uma escrita muito confusa. Como assim uma escrita muito confusa? Se você parar para ler um livro do Nietzsche, você vai se deparar com uma questão interessante que é a seguinte: os livros do Nietzsche não são cartesianos. Como assim não são cartesianos? Os livros do Nietzsche não são livros que nós podemos considerar livros lineares. Como assim lineares? Contínuos. Nietzsche não é um autor que escreve com início, meio e fim. Nietzsche não é um autor que escreve começando uma teoria, explicando a teoria e posteriormente aumentando essa teoria. Não. Nietzsche era um cara que escrevia através de um processo não linear.
Ou seja, muitas vezes ele começava a falar de um conceito sem te explicar o que era. Muitas vezes ele só ia explicar aquilo ou detalhar aquilo depois em outro livro, em outra obra. Então o Nietzsche não é um autor fácil de ler, não é um autor de leitura simples. Livros complexos, como por exemplo Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos, vão ser livros que a gente pode considerar livros de difícil leitura e de difícil compreensão, devido a essa postura do Nietzsche em não tornar fácil para o leitor aquilo que de alguma forma ele está escrevendo. Mas, nem por isso, ele é um autor que não escreve bem. E nem por isso ele é um autor que, de alguma forma, não trouxe contribuições interessantes. Mas tem uma coisa interessantíssima nisso tudo que eu estou falando sobre o Nietzsche. O Nietzsche, muitas vezes, ele escrevia em formato de aforismas. Como assim em formato de aforismas? Um aforisma é uma frase da qual dela eu consigo tirar variados significados. Para quem acompanha nossas aulas desde o início do ano, lá no comecinho do ano, a gente teve uma aula chamada aula dos pré-socráticos. E quando falamos de pré-socráticos, eu te contei da figura de um pré-socrático chamado Heráclito. E eu te falei que o Heráclito era um cara que dizia uma seguinte frase: você nunca pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Você talvez já tenha ouvido essa frase. Você nunca pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Essa frase do Heráclito é um aforisma. Como assim um aforisma? É uma frase da qual dela você consegue ou pode tirar variados significados, variados entendimentos. É a mesma coisa com a obra do Nietzsche. Grande parte dos seus livros são escritos em formato de aforismas, ou seja, são frases, são parágrafos, da qual você pode tirar variados significados, variados entendimentos. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero te mostrar que a obra do Nietzsche não é uma obra simples, não é uma obra fácil, mas ao mesmo tempo é uma obra que, quando descoberta, quando entendida, quando compreendida, é uma obra muito grandiosa. Primeira coisa a te dizer, agora falando já da teoria do Nietzsche, é você olhar para a data de nascimento dele. Nietzsche nasce no ano de 1844 e Nietzsche vem a falecer no ano de 1900. São 56 anos de vida, não é um cara que viveu muito. Nietzsche, ao fim da vida, foi contaminado com sífilis, né, uma doença sexualmente transmissível, e a sífilis, quando não é de fato tratada, ela pode causar loucura, e o Nietzsche realmente enlouquece ao fim da vida, né, derivado do não tratamento da sífilis. Mas, independente da fofoca histórica sobre a vida do Nietzsche, tem uma coisa importante que é: o Nietzsche, ele nasce num período que é o século XIX. Ele nasce e morre no período do século XIX. Isso aqui faz uma coisa importante, que é o seguinte: ele está nascendo num período que a gente chama de pós-iluminista. Como assim um período pós-iluminista? Para quem não se lembra bem das aulas de iluminismo, o iluminismo é um período histórico do século XVIII, famoso por autores como, por exemplo, Kant, Voltaire, Rousseau, Locke e por aí vai. E os iluministas, de forma geral, gostavam da ideia de bater no peito e falar o seguinte: olha, o homem é muito racional, o homem é muito reflexivo, o homem é um ser extremamente pensante, o homem é um ser que tem capacidades cognitivas incríveis. Ou seja, existe uma questão importante que é: o século XVIII é um século em que o homem gostou da ideia de vangloriar-se racionalmente. Nietzsche nasce depois disso. Então Nietzsche é um autor do século XIX que está nascendo com esse mundo. Está nascendo com um mundo onde todo mundo bate no peito para dizer: somos racionais, somos reflexivos, somos seres pensantes, capazes. E aí o Nietzsche vai olhar para isso e pensar: será? Será que o homem é tão pensante assim? Será que o homem é um ser tão racional, reflexivo e capaz dessa maneira? Nietzsche vai questionar um pouco essa ideia. E quando eu falo que ele vai questionar um pouco essa ideia, é porque o Nietzsche vai olhar para essa composição e por essa ideia, para essa percepção de que o homem é um ser tão racional, e vai falar assim: mais ou menos. Ué, Leandro, como assim mais ou menos? Nietzsche vai ser um autor que vai tentar compreender a consciência humana. E quando eu falo de consciência humana, ele vai dizer assim: olha, o homem não é tão consciente assim. Não é tão racional assim. Você pode falar: ué, Leandro, como assim não? Eu sou um ser racional, reflexivo. Calma lá. Repara que tem coisas que você não quer pensar e você pensa. Repara que tem coisas que você quer esquecer e você não consegue. Repara que tem coisas que passam na sua mente e você nem sabe muito bem por quê. Um exemplo. Agora, enquanto essa aula está acontecendo, vários de vocês que estão assistindo a aula, vou pegar aqui, ó, a Flor, a Yara Kelly, Ana Costa, vários de vocês estão, de forma proposital, tentando entender o que eu digo. Vocês estão fazendo um esforço cognitivo de compreensão, um esforço com a razão de vocês para entender aquilo que eu digo. Isso tudo é um processo em que você racionalmente está propositalmente tentando entender e compreender o que eu estou dizendo. Repara,
Isso é agora. Mas repara também que às vezes durante a minha aula você começa a pensar numa aleatoriedade. Você começa a pensar em qual é a capital de algum país aleatório. Começa a lembrar de algum momento da sua infância. Você do nada começa a lembrar de alguma memória que você teve na época da escola. Você às vezes começa a rir sem saber por quê. Às vezes você começa a tentar ter alguma curiosidade aleatória sobre algum bicho, sobre algum local ou coisas que você nunca viu. Repara, muitas vezes a nossa mente não é totalmente controlada por nós. Você às vezes gostaria de esquecer fatos, acontecimentos ou pessoas que você não consegue. Você às vezes queria lembrar de coisas durante uma prova, mas você mesmo assim não consegue. Repara que muitas vezes você tem a sua memória, mas você não consegue acessá-la. Repara que muitas vezes a sua mente parece que não é controlada por você. Repara que muitas vezes parece que você não tem total poder sobre si mesmo. E isso para o Nietzsche é uma coisa importante porque ele vai dizer: o homem não manda nele mesmo. O homem se diz tão racional, reflexivo, compreensivo, mas ele não manda nele. Ele não manda na capacidade dele mesmo de compreender e de entender a realidade. Então o Nietzsche vai ser um autor que a gente pode considerar e a gente pode entender como um autor que tem ampla dificuldade de entendimento, ampla dificuldade de compreensão, ampla dificuldade de demonstrar ou acreditar que o homem tem total controle sobre a sua consciência. E aí ele vai dizer o seguinte, que a consciência não é controlada pelo eu, que existe uma essência que molda aquilo que vai passar em minha mente. Então, o Nietzsche vai falar assim, olha, a mente do ser humano não é ele que controla. E você pode pensar, Leandro, então quem é? Não tem ninguém que seja. Não tem nada. Ele vai falar que é aleatório. Que a nossa mente é uma composição e que a gente tem controle limitado sobre ela. Ele fala uma frase que eu adoro, que é a seguinte: existe algo em nós que pensa. Ué, Leandro, como assim? Existe algo em nós que pensa. Repara, agora você está mandando a sua mente pensar e entender minha aula. Você está dando uma ordem para ela. Só que às vezes ela não te ouve. Às vezes ela não te aceita. Às vezes ela não determina aquilo que você quer. E então, Nietzsche está dizendo, em pleno século XIX, no auge de um momento iluminista, racional, reflexivo, pós-século XVIII, um momento da Belle Époque europeia, está falando assim, o homem nem é tão incrível assim. O homem não é tão racional e reflexivo assim. E isso pode parecer, talvez, para você só uma loucura. Talvez você esteja olhando e falando, cara, esse cara é muito doido, Leandro. Ele é o cara que escreve ao contrário, ele é o cara que morreu doido. Mas ele vai, com isso, gerar influência para todos os grandes autores do século XX. Autores como Sartre, Freud, Bauman, Foucault, todos eles vão olhar para o Nietzsche e falar, isso é genial. E isso é genial porque isso daí abre um mundo de possibilidades que é você conceber que muitas vezes existem partes de nós que nós não controlamos. O Freud, o pai da psicanálise, o indivíduo que de alguma forma vai ser talvez o mais lido por vocês que querem fazer psicologia. O Freud, ele falava uma frase sobre o Nietzsche que eu acho muito interessante, que ele fala assim, o eu não é senhor na sua própria casa. O eu não é senhor na casa dele. Então, eu não mando em mim. E você talvez esteja pensando, Leandro, claro que eu mando em mim. Manda mesmo? Será? Será que você tem total controle sobre quem você é? Sobre seus traumas? Sobre seus desejos, vontades? Sobre seus desejos mais obscuros? Será que você tem? O Nietzsche vai dizer que não. O Nietzsche vai dizer que a sua consciência ela é grande, ela é ampla, mas que você não controla ela como um todo. Diretor, vem aqui rapidinho. Imagina a seguinte possibilidade. É mais ou menos como se fosse assim. A sua mente é um grande oceano. Um grande oceano. Esse grande oceano, ele é enorme. Só que ele vai dizer que a sua mente, como um grande oceano, ela não é totalmente possível de ser acessada por você. Você não consegue estar em todas as partes desse oceano ao mesmo tempo. Então ele vai dizer que a nossa mente é como se tivesse um grande farol. E esse farol iluminaria algumas partes desse oceano. Só que esse farol vai se movimentando. Ele vai trocando de lugar. Ele vai, às vezes, apontando para outras partes, para outros lugares. E aí ele vai dizer que a nossa mente, ela muitas vezes, ela é iluminada por esse farol que está em nós, em partes que você nem conhece. Então, existem partes na sua mente que você nunca acessou. Existem entendimentos e compreensões na sua mente que talvez você nunca tenha encontrado, que você nunca tenha as observado. Isso para o Nietzsche é a sua consciência. E essa consciência não é totalmente controlada por você. E aí você olha isso aqui, vem direto comigo, obrigado.
E aí você olha para isso aqui e fala, pô, Leandro, isso é papo de maluco. É, prazer, filosofia, né? Tamo aí para isso. Mas tem uma coisa importante, que é você compreender que isso aqui é a noção de consciência em Nietzsche. A noção de consciência em Nietzsche é que ela não é controlada. Ela não é totalmente dominada pelos indivíduos, que existe em nós uma série de partes da minha mente que me influenciam, mas que eu não tenho poder sobre elas. Beleza, tranquilo, diretor, vamos seguir. Vamos lá, olha só, diretor, como tá o jogo do Flamengo aí, diretor? 0x0, o Flamengo tá jogando com o Goiás, o pior jogo do ano. Eu tava vendo ali, tava dando até tristeza de assistir. Né? O Flamengo tá me dando muitas alegrias, só que não, mas vamos seguir aqui. Olha só, a gente tem uma outra coisa importante sobre o Nietzsche, que é uma noção dele, uma teoria dele, sobre como se forma a nossa personalidade, a nossa condição humana. Como assim a nossa personalidade, como assim a nossa condição humana? Vamos pro quadro para eu te mostrar melhor sobre isso. Chega aí, diretor. Olha só, Nietzsche vai dizer que nós todos, além dessa questão da consciência, além dessa parte que é a parte acerca de como o ser humano lida, né, consigo mesmo, ele fala que existe uma questão interessante, que é o entendimento sobre a vida. Olha, como assim entendimento sobre a vida? Né? Que nós, indivíduos, na parte da nossa mente que nós conseguimos controlar, nós podemos ter duas percepções de entendimento sobre a realidade. Ele vai dizer que existe uma primeira condição, ou uma primeira possibilidade de enxergar a realidade, que é o nosso lado apolíneo. O que é o nosso lado apolíneo? O lado apolíneo é o lado da sua mente, é o lado que você controla da sua mente, é um lado que você tem poder sobre ele, que é um lado em que você tem medida. É um lado em que você tem moderação. É um lado da sua mente em que você tem extremo e total equilíbrio. É um lado da sua mente em que nós podemos dizer que você realiza aquilo que é esperado de você. É o lado da sua mente que manda você estudar. É o lado que manda você comer de forma saudável. É o lado da sua mente que manda você praticar exercícios físicos de forma regular. É o lado da sua mente que manda você ser educado com as pessoas, que manda você, obviamente, ser uma pessoa boa, que manda você fazer tudo que é correto, que manda você ser uma pessoa solidária, comunitária, coletiva. É o lado que manda você ser uma pessoa correta, que larga o Netflix e vai estudar. É a pessoa que vai mandar você, é a percepção de você que vai mandar você cada vez mais fazer aquilo que é esperado. Isso aqui, esse lado apolíneo está em todos nós. Todos nós temos esse lado. Se você está agora, por exemplo, às 8h48 da noite, em plena quarta-feira, um tanto quanto cansado e exausto, assistindo a minha aula, é porque, de alguma forma, o lado apolíneo está vencendo em você. Porque você está, de alguma forma, se obrigando a fazer aquilo que você entende como correto, que é o ato de você, por exemplo, estudar. Que é você, por exemplo, praticar, que é você, por exemplo, assistir uma aula porque vai cair no Enem esse conteúdo. Agora, existe, segundo a visão do Nietzsche também, um outro lado em minha mente. Um outro lado em minha composição, um outro lado em meu entendimento sobre a realidade. Ele vai falar que esse outro lado é um lado que ele nomeia do nosso lado dionisíaco. O que é o nosso lado dionisíaco? Uma homenagem ao deus Dionísio, né? O deus da festa, o deus do vinho. O lado dionisíaco, ele vai dizer que é um lado muito mais instintivo. Como assim instintivo? É um lado em que, de alguma maneira, eu deixo expressar muito mais fortemente aquilo que me dá prazer. Eu deixo mais fortemente se expressar aquilo que é sentimento. Ou seja, é um lado que manda você falar assim, cara, não vai estudar não, vai descansar, pô. É o lado da sua mente que fala assim, você merece comer um docinho agora? Come um docinho, esquece a dieta. É o lado que vai mandar pra você assim, cara, faz o que você quiser. Faz o que você tiver vontade, a vida é uma só. Curte aí, aproveita, né? O lado dionisíaco é o lado da diversão, da festa. Ele fala que é o lado do sim à vida. É o lado em que, de alguma forma, eu digo sim às possibilidades que se apresentam para mim. E aí, o grande ponto é que você tá me ouvindo agora e pensando, ai, Leandro, eu só tenho um lado dionisíaco, porque eu só quero isso aqui, eu não quero medida, moderação, equilíbrio. Isso é mais ou menos verdade. Por que mais ou menos verdade? Porque por mais que você se sinta às vezes muito mais dionisíaco, por mais que você se sinta às vezes muito mais prazeroso, ligado ao sentimento, aos instintos, você prefere ser apolíneo.
Você gosta mais da ideia de você ser a pessoa que estuda, ser a pessoa que se comporta, ser a pessoa que de alguma maneira consegue estabelecer tudo o que você demanda como correto. Você prefere ser a pessoa que cumpre regras, cumpre prazos, faz seu checklist, que tem um planner super organizado, que faz uma tabelinha no Notion. Você prefere ser a pessoa que cumpre todos os ordenamentos que você almejou, que faz uma dieta equilibrada para manter um corpo saudável, que faz exercício físico como você deseja e você prefere isso. O lado apolíneo, de alguma forma, é o lado que nos cativa mais. O lado apolíneo é o lado que, de alguma forma, faz que a gente queira mais ser ele. É como se tivesse um anjinho e um diabinho. Um anjinho e um diabinho, né, do ponto de vista mais clássico dos desenhos animados que a gente viu ao longo da vida. Existe um lado que fala, vai lá, estuda. E um lado que fala assim, para quê? Para com isso. E por mais que você muitas vezes se renda ao seu lado dionisíaco, por mais que muitas vezes você se renda a esse lado do prazer, do instinto, das vontades, não podemos negar que a gente admira muito mais esse lado aqui. O mundo que a gente vive hoje, esse mundo da produtividade, esse mundo do trabalhador cada vez mais funcional, o mundo que nós vivemos hoje, em que se exige, obviamente, indivíduos que sejam corretos, adequados, comportados, gosta muito mais disso aqui. Vocês estão no ano de vestibular, meus queridos. Vocês queriam ser só apolíneos. Vocês queriam prometer se estudar 10 horas por dia e estudar. Vocês queriam conseguir, muitas vezes, né, fazer 100 exercícios por semana. Vocês queriam fazer simulado todo dia, queriam fazer 10 redações por dia. Vocês queriam. Porque vocês queriam ser mais apolíneos, mais moderados, com medida, com equilíbrio, com organização. Mas a gente deseja o apolíneo. O apolíneo nos cativa, o apolíneo nos motiva. E aí o Nietzsche vai falar que isso está errado. Ué, Leandro, como assim? O Nietzsche vai dizer, segundo ele, que todos nós deveríamos ser ao mesmo tempo apolíneos e dionisíacos. A visão nietzschiana é uma visão em que o mundo ideal é o equilíbrio disso aqui. Que nós consigamos ser ao mesmo tempo apolíneos, medida, moderação, equilíbrio, o que é correto, e ao mesmo tempo também dionisíacos, prazer, instinto, vontade. Ele fala de uma força sexual que nos motiva. Segundo ele, tudo isso são percepções que deveriam ser tão importantes uma contra a outra. Ué, Leandro, como assim uma contra a outra? Na visão nietzschiana, ambas são importantes, ambas são fundamentais e ambas deveriam ter o mesmo nível de importância. Beleza? Antes de continuar, vamos para cá que eu vou responder dúvidas. Vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte. Estagiário é o nome da pessoa que mandou. Professor, podemos falar que a crise de ansiedade é um exemplo dessa teoria do Nietzsche? Olha, não podemos, tá? Porque o Nietzsche não está preocupado com qualquer tipo de distúrbio neuronal ou qualquer tipo de percepção fora da normalidade de um indivíduo padrão. Não estamos falando aqui de psicologia ou de algum tipo de percepção ligada à mente humana do ponto de vista terapêutico ou medicamentoso, patológico. A gente não está falando de doença mental ou de qualquer tipo de variação mental. Então, qualquer tipo de distúrbio, de uma variação, ele não está falando disso. Então, a ansiedade, a crise de ansiedade, uma questão tão importante, tão grave no mundo atual, não é o foco do Nietzsche, tá? Ele está falando de uma questão genérica, de como o indivíduo é como um todo, tá? Próxima pergunta é do Pedro Teles. Pedro Teles mandou assim, professor, o que o cavalo de Nietzsche tem a ver com a teoria que o homem não tem 100% do poder da sua mente? Nada, é porque, Pedro, existe uma história que o Nietzsche enlouqueceu quando ele viu um cavalo correndo. Né? Existe uma história que ele estava andando na rua e viu um cavalo correndo, ele correu atrás do cavalo e nunca mais ficou normal, né? Então falam do cavalo do Nietzsche, né? E por aí vai, mas isso aí não é relevante para a gente no vestibular, tá bom? Peter Park perguntou assim, professor, a mente apolínea segue o modelo aristotélico? Você deve estar pensando isso devido ao conceito de justa medida, né, do Aristóteles. Mas são coisas diferentes. Aristóteles está falando de uma questão da ética, do comportamento humano, das escolhas humanas serem baseadas na justa medida. A noção apolínea, na verdade, é uma parte de quem eu sou. E todo mundo é essa parte, segundo a visão nietzschiana, essa noção mais equilibrada dos indivíduos. Tá bom? Tranquilidade? Tem mais ali embaixo, diretor? Não, são só essas daí, né? O Peter Park manda pergunta, a galera do chat vai ao delírio, né? A galera acha que é o Dedico, deve ser o Dedico, né? Olha só, e aí tem uma coisa importante, que é o seguinte, quando a gente fala desse apolíneo dionisíaco, o mais interessante a se pensar é o seguinte, para a visão do Nietzsche, e guarda isso, nós deveríamos ser ao mesmo tempo apolíneos e dionisíacos, ao mesmo tempo. Ambos são importantes, ambos deveriam estar passando por todos nós.
Só que ele vai dizer que no mundo atual a gente só valoriza o apolíneo. Então vem cá, diretor. Ele está dizendo que no mundo atual nós só valorizamos o apolíneo. No mundo atual, só isso aqui é valorizado. E ele faz uma pergunta. Por quê? Quem fez isso conosco? Quem nos proibiu de sermos dionisíacos? Ele fala, por exemplo, que a arte é uma expressão dionisíaca, a música, o cinema é uma expressão dionisíaca. Ele fala, quem proibiu a gente de ser dionisíaco? Ou melhor dizendo, quem tirou de nós essa percepção de valorizar o dionisíaco? Porque, obviamente, nós somos dionisíacos, mas, entretanto, porém, a gente se culpa por ser dionisíaco. Você, com certeza, em algum momento da sua vida, já foi dormir e pensou assim, cara, devia estar estudando. Ou você foi sair com seus amigos e pensou, cara, devia estar fazendo simulado. Ou você foi um dia, sei lá, ver um filme, uma série e pensou, ai, devia estar vendo uma videoaula. Sabe, porque você se culpa por não ser apolíneo. O seu lado dionisíaco te gera culpa, por mais que você o faça. E aí tem uma coisa importante que é a pergunta do Nietzsche. Por quê? Quem fez isso conosco? Quem gerou isso na gente? E aí ele vai dizer que quem gerou em nós essa valorização do apolíneo e essa desvalorização do dionisíaco foram duas esferas. Foram duas esferas, né? Que duas esferas são essas? Primeiro, ele vai dizer que é o primeiro culpado por essa valorização extrema do seu lado apolíneo se chama Platão. Ué, Leandro, Platão? Sim, Platão e o seu mestre, obviamente, o Sócrates. O Nietzsche odeia o Platão. Odeia. Odeia de verdade, sim, odeia. Odeia tipo, sei lá, não sei que se odeia alguém desse jeito, né? Mas ele odeia bem. Né? Nietzsche não gosta do Platão, porque o Nietzsche vai dizer que o Platão, olha essa frase, né? Eu queria conseguir ofender alguém assim, mas ele fala assim, ó, o Platão é culpado pela decadência da humanidade. Como assim, Leandro? Porque ele vai falar que o Platão lá atrás, o Platão lá na antiguidade, o Platão era um cara, né, que defendia que o conhecimento humano tem que ser racional, né? Que o conhecimento humano tem que se basear na razão. Que o ser humano tem que ser um ser reflexivo, pensante, lógico. E aí o Nietzsche vai falar assim, quem disse? Por quê? Por que eu tenho que ser lógico o tempo todo? Por que eu não posso ser emocional, instintivo, sentimental? E ele vai dizer que o Platão contaminou a filosofia. Contaminou porque depois do Platão você vai ter vários autores que vão defender a razão como um fundamento. E mesmo aqueles que defendem talvez os sentidos, também falavam da razão, como é o caso de Aristóteles, como é o caso de John Locke. Então a gente vai ter uma cultura de autores que vão colocar a razão como algo chave. Autores como Descartes, como Spinoza, como Kant, que vão sempre falar que o ser humano é racional, reflexivo, pensante. E para Nietzsche isso tem um culpado, Platão. Platão contaminou a filosofia. Platão contaminou o pensamento filosófico. Então a gente fala que o Nietzsche é um autor que é oposto, que gera uma oposição ao quê? À tradição filosófica. Ele é um autor que defende que a tradição filosófica está errada. Que a tradição filosófica gerou-se através de um problema, que é essa valorização da razão. Esse enaltecimento da razão, para ele, é um problema. E aí você pode pensar, tá bom, Leandro, legal. Ele está falando mal do Platão. Está falando mal, talvez, do maior filósofo de todos os tempos. Sim, está falando mal. Mas ele fala só mal do Platão? É só Platão que fez isso aqui? Foi só Platão que fez o mundo ser mais apolíneo e não dionisíaco? Não. Ele vai dizer que tem um segundo culpado. Na verdade, uma segunda culpada. Que é uma instituição bem famosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, na época em que ele escreve, né, o cristianismo como um todo. Nietzsche era filho de pastores. Nietzsche era filho de pastores luteranos. E mesmo assim, vai ser um indivíduo que, apesar de ser uma criação amplamente cristã, ele vai defender que o cristianismo, e veja bem, e aí você tem que separar a fé que você tem para o vestibular, porque esse conteúdo pode cair na sua prova. Ele vai dizer que o cristianismo é um culpado também por essa decadência humana. Por que ele vai falar que o cristianismo também é um culpado por essa decadência humana? Porque ele vai dizer que o cristianismo transformou tudo aquilo que dá prazer em pecado. Ué, Leandro, como assim? Pensa. Eu tenho prazer em, por exemplo, dormir. Preguiça, não pode, pecado. Eu tenho prazer em comer bastante. Não pode, gula, nem pensar. Eu tenho prazer em ir para festas, luxúria, que papo é esse? Também não pode. Então, o Nietzsche vai dizer que o cristianismo transformou, e olha essa frase, não fiquem tristes comigo por eu falar isso, foi o Nietzsche que falou, por favor. Mas ele vai falar que a igreja transformou Cristo em um símbolo de ressentimento. Como assim um símbolo de ressentimento? Um símbolo de algo que simplesmente torna o homem limitado em relação aos seus prazeres.
O homem não pode ter prazeres. O homem não pode fazer nada, porque tudo é pecaminoso. Porque tudo é pecado, é proibido, não é permitido, não é autorizado. E aí ele vai dizer que a igreja, conjuntamente à filosofia, a igreja, conjuntamente a Platão, principalmente, vão criar um processo em que o mundo passa a ser um mundo que nega o dionisíaco e valoriza somente a medida, a moderação, o equilíbrio. E aí ele fala que nesse mundo não vale a pena viver. E não é que vale a pena viver ao ponto que eu vou morrer, não é isso, calma. Mas não vale a pena a gente, obviamente, defender esse mundo. Não vale a pena defender um mundo onde o ser humano só é equilibrado, medido, e ele não pode ser instintivo, ele não pode ter seus prazeres aparecerem ou surgirem. Tranquilo até aí? Beleza? Quando Nietzsche faz isso, Nietzsche vai ser taxado como um autor nihilista. O que é um autor nihilista? Tá? Diretor, vem aqui comigo rapidinho. O que é um autor nihilista? Né? Nihilismo é uma corrente do pensamento filosófico que defende que padrões, regras devem ser quebradas. E, cara, o Nietzsche está ao mesmo tempo criticando a religião mais poderosa do planeta, na verdade a crença mais poderosa do planeta, que é o cristianismo, e está ao mesmo tempo criticando aquilo que ele é, que é filósofo. Está falando que a filosofia está errada desde sempre. Ah, Leandro, então o Nietzsche está querendo agora falar como a filosofia vai ser? Não. Ele fala que ele não está nem aí. Ele fala que ele está criticando. E só criticando. Ah, mas ele tem que propor alguma coisa. Ele diz que não. O Nietzsche fala que ele não está aqui para criar novos padrões. Se ele é contra padrões, se ele é contra existir um padrão do que pode ou não pode fazer, ele vai criar um novo padrão e fala que não. Eu estou aqui só para destruir os que existem. E aí, muitas pessoas vão falar que o Nietzsche tem uma filosofia a golpes de martelo. Como assim uma filosofia a golpes de martelo? Ele não está para construir nada, ele está para quebrar coisas. Então tem gente que fala do martelo de Nietzsche. O que seria esse martelo de Nietzsche? Uma lógica que eu estou aqui para quebrar padrões, para quebrar normas, para quebrar padrões estabelecidos. Quebrar o padrão religioso, quebrar o padrão cristão, quebrar o padrão filosófico, quebrar o padrão racional. Eu estou aqui para mostrar que a gente tem que parar de criar esses padrões se a gente busca ou se a gente deseja viver numa sociedade de forma adequada, segundo a visão nietzschiana. Tá? Perguntas que nós temos aqui. Davi falou assim, dionisíaco é a vontade de poder, professor? Pode explicar mais sobre esse conceito? Tem a ver com a vontade de poder, né? Tem a ver com essa vontade de você querer e realizar atividades, mas não é só isso. O dionisíaco tem muito mais a ver com o instinto, com o desejo dos indivíduos, tá? Só mais uma coisa que eu queria falar com vocês, tem um conceito que não está aqui, que não está no slide, mas que pode cair no vestibular para vocês, que caiu no Enem recentemente, que é um conceito chamado amor fati. Amor fati, F-A-T-I. Tem um monte de gente que está tatuando. Ai, amor fati, tatua, né? Não sabe nem o que significa, mas tatua. Muitas vezes acontece, né? E aí, o que é esse conceito de amor fati? O Nietzsche, ele fala assim, olha, o que acontece na sua vida, você tem que aceitar. Você não pode, obviamente, dizer que o que acontece na sua vida é culpa de Deus, ou o que acontece na sua vida é culpa de algo. Não. Aceita. Só aceita o que acontece na sua vida. Aceite o seu destino, né? Aceite o seu destino e como ele vai acontecer, né? Ele fala que isso é amor fati. Amor fati é amor ao destino. Ele fala que os indivíduos devem aceitar o que acontece com eles. Devem simplesmente aceitar e não ficar buscando explicações externas. Devem ficar explicando ou tentando encontrar respostas para tudo. Só aceita. Aceita a sua realidade. Aceita aquilo que acontece em sua existência, né? Ele chama isso de amor fati. Deixa eu responder mais perguntas aqui. Peter Parker perguntou, o modelo de sociedade capitalista que vivemos, no qual o sucesso precede a felicidade, cultiva o modelo apolíneo? Com certeza, Peter Parker, com certeza. Tá? Matheus, boa noite, professor. Então podemos afirmar que Nietzsche é antirracional e antirreligioso? Você pode afirmar que ele é anticristianismo, né? E você pode afirmar que ele é um autor que relativiza a razão, porque ele acha que nós não somos plenamente seres racionais. Tá bom? Tranquilidade? Beleza? Tem uma coisa interessante que é o seguinte, é óbvio que o Nietzsche é nihilista. É óbvio que ele é nihilista. Ele é um cara que quebra regras, quebra princípios, quebra padrões, mas ele, como um cara que é filósofo, ele odiava ser chamado de nihilista. Ele odiava porque ele falava assim, eu não sou nihilista. Eu não sou. Aí você pode falar, claro que é, tá negando tudo. Ele fala assim, não. Eu não tô negando nada. Só tô dizendo que tem coisas que não são certas. Agora, pra mim, eu tô falando, fingindo que eu sou o Nietzsche, né? Pra mim, nihilista de verdade não é quem quebra as regras. Nietzsche dizia
que nihilista de verdade é quem segue as regras. Eu falo, Leandro, por quê? Se nihilismo é quebrar regras, por que quem segue as regras que é nihilista? Porque o Nietzsche vai dizer que quem está seguindo as regras está negando uma coisa muito maior. Está negando a possibilidade de viver. Está negando sua própria vida. Está negando os prazeres, vontades, seus instintos. Está negando quem você é de verdade. Então, repara, Nietzsche obviamente é um nihilista, mas ele não gostava de ser chamado de nihilista. Porque ele vai dizer que nihilista não é quem quebra a regra. Para ele, nihilista é quem segue as regras. Porque quem segue as regras está negando uma coisa muito maior, que é o ato de viver. Que é o ato de poder estar vivendo, fazendo o que bem entenda, o que bem deseja, o que bem almeje, e por aí vai. Tranquilidade, beleza. Eu gosto desse trecho aqui. Lê esse trecho do Nietzsche comigo, esse aqui é um trecho do livro dele, tá? Melhorar a humanidade, eis a última coisa que eu prometeria. Não esperem de mim que eu erija novos ídolos, que os antigos já aprendam antes quanto custa ter pés de barro. Derrubar ídolos é assim que chamam todos os ideais. Então repara, Nietzsche, você está escrevendo o seu livro para melhorar a humanidade? Não, eu não quero prometer isso. Não esperem que eu crie novos ídolos. Eu não quero criar novos padrões. Eu quero só que os antigos padrões entendam que eles possuem pés de barro. Como assim pés de barro? Que eles possuem pés que são facilmente quebráveis. Ele vai dizer que a teoria dele é só para derrubar. Ele quer quebrar. Não quer construir nada novo. Não é a intenção dele. Por isso que ele é chamado, obviamente, de um autor nihilista. Tá? Tem uma coisa importante, né, que vocês já ouviram, obviamente, que é a frase Deus está morto. Deixa eu explicar essa frase para ela fazer sentido na cabeça de vocês. O Nietzsche ele vai dizer que se Deus está morto, e veja bem, é a visão dele, tá? Não é o que eu acredito necessariamente, se ele fala que Deus está morto, é porque Deus já viveu. E se Deus já viveu, Deus morreu, é porque na visão do Nietzsche, Deus é uma criação do homem. Então o homem criou Deus, e quando o homem não precisou mais de Deus para responder o seu mundo e explicar a sua realidade, esse Deus deixa de existir. Então Deus está morto, não é que ele morreu factualmente. É uma metáfora ligada à ideia de que Deus não é mais necessário. Não é mais necessário porque o homem não precisa mais dele para explicar a realidade. Que o homem consegue explicar o seu próprio mundo sem usar Deus. Que Deus não é uma necessidade. Essa é a ideia fundamental. E aí ele vai dizer que a visão religiosa, a visão de crença em Deus, a visão de um mundo maniqueísta. O que é um mundo maniqueísta? É um mundo dividido sempre em dois lados. Bem, mal, justo, injusto, certo, errado. E ele fala que a religião traz isso para nós, que só tem certo, errado, não pode, sim, pode, justo, injusto, certo, errado, justo, injusto, bem e mal. Para ele isso é um problema. Então para ele vai dizer que os homens devem tentar se desapegar disso aqui, do certo, do errado, do bem e do mal, porque o mundo é mais complexo que isso, segundo ele. E ele fala que o homem que consegue isso é o além-homem, ou também chamado em algumas traduções meio mal feitas de super-homem, mas com tradução certa seria o além-homem. O que é o além-homem? É aquele homem que não precisa mais dessas definições religiosas para se explicar, para se entender ou para se compreender. Beleza? E aí, gente, eu termino a nossa aula, tá? Eu termino a nossa aula aqui dizendo uma coisa para vocês que é a seguinte. Você pode odiar o que o Nietzsche falou, discordar dele plenamente, e tá tudo bem. O grande ponto é a gente compreender que, apesar da discordância, é importante a gente perceber o discordante, entender, né? Porque isso, obviamente, também pode ser algo que até reafirme aquilo que a gente crê, ou gere questionamentos, o que, obviamente, sempre é válido. Um forte abraço e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.